Hoje temos pseudoflores. Antes de entrar a fundo neste livro, eu gostava de mencionar algumas coisas. Quero dizer-vos que o livro me foi facultado pela Editorial Presença, sendo que posso garantir-vos, a minha opinião não mudei absolutamente nada. Também conheci a Sandra há 2 anos, acho eu, na Feira do Livro. Também não influencia nada. Vamos então falar da Noite do Caçador, aqui na nossa selva improvisada. Posso dizer-vos que o motivo pelo qual demorei tanto tempo a ler este livro foi porque eu tinha ideias de acabar a Saga das Pedras Mágicas e depois a... Como é que se chama a trilogia que é do Açor? Eu ainda nem sequer acabei a Saga das Pedras Mágicas, só li os 3 primeiros livros e falta-me 1, 2, 3, 4, 5 e depois a outra trilogia da Sandra também. O que aconteceu com este livro foi que eu mandei-o vir e depois a Editorial Presença perguntou-me se eu queria o exemplar. Acontece que agora tenho ali uma prenda de anos já antecipada para alguém, que eu sei quem é, mas pronto. Garanto-vos a minha opinião 100% fiel a mim mesma, como sempre. Aliás, não há volta a dar, eu sou como sou. Em primeiro lugar, quero falar um bocadinho sobre a escrita da Sandra, e eu já senti isto com os outros 3 livros dela que li. A escrita da Sandra, para mim, é uma lufada de ar fresco. É ler em português com uma qualidade, com uma escolha de determinadas palavras que para mim fazem toda a diferença, alteram toda a percepção do que eu estou a pensar, do que eu vou fazer, do que eu vou... Como é que... Às vezes há pequenas palavras, pequenos apontamentos que a Sandra faz que fazem a diferença. Mesmo nos livros traduzidos para português, não há o primor de selecionar aquelas palavras. A capacidade da Sandra para descrever sítios, para descrever localizações e ambientes, sem se exceder. Eu acho que há muito pouco escritor, português ou internacional, com a capacidade de descrição como a Sandra consegue fazer. O que a Sandra faz é, com meia dúzia de palavras e sem descrições elaboradas, não estamos aqui a falar de descrições à maias nem nada disso, são descrições muito sucintas, mas são tão essenciais e tão bem selecionados as partes que a Sandra vai descrever, a forma como a Sandra vai descrever, que eu consigo visualizar todo e qualquer espaço que a Sandra me descreva e não tenho que ler 20, 30 páginas. Eu aprecio isso. Para mim, a visualização do espaço onde a história acontece é mesmo muito, muito importante. Há ainda a questão do desenvolvimento das personagens. Uma das coisas que eu adoro na Sandra é que todas as personagens não são ou boas ou más. As personagens da Sandra têm, de facto, um carisma e uma profundidade que nem sempre acontece em muitos dos nossos livros preferidos e em muitos escritores, portanto eu fico muito, muito contente por isso acontecer com os livros da Sandra. Neste em particular há uma grande evolução. Eu não quero abordar muito a questão da história em si, porque eu sei que se eu for falar da história eu vou dar-vos spoilers. Se eu vos fosse dizer o que eu ia dizer agora, ia ser spoiler, e eu não quero spoilers aqui, esta é uma zona spoiler free. Neste livro, o livro passa-se ao longo de cerca de 20 anos, portanto, eu diria um pouquinho mais, por certos motivos, mas em 20 anos as pessoas têm de crescer e há um desenvolvimento de personagens tão grande neste livro. Sandra, os meus parabéns, ficou fantástico. Eu tinha tanta necessidade de saber. Vocês sabem que eu sofro muito com a minha necessidade de saber. E uma das coisas que a Sandra faz, e que eu adoro, e que eu aprecio, e que, obrigada, a Sandra não deixa, não dá ponto sem nó, não deixa nada por dizer. Houve uma altura em que eu estava a falar com outras pessoas também sobre o livro, estava mais gente a ler o livro ao mesmo tempo que eu, e eu só pensava, diz-me que me vão responder a isto, eu quero saber o que é que vai acontecer a isto, eu quero saber o que é que vai acontecer neste sítio. E depois é um mundo cheio de magia.
vamos agora para a parte do ambiente, não é? Porque eu tenho estado aqui um bocadinho all over the place, mas a nível do ambiente, uma vez que é um mundo com magia, claro que há certas coisas muito, muito mágicas. A história passa-se em vários sítios diferentes, acho que isso não é denunciar grande coisa, até porque o povo que nós acompanhamos principalmente é um povo nómada, mas a história passa-se em vários sítios diferentes e o nosso personagem principal acaba por conhecer vários sítios diferentes e houve alturas em que o nosso personagem está num certo sítio e eu quero saber o que é que está a passar noutro sítio e estou aqui com uma ansiedade tremenda porque eu preciso de saber o que é que está a acontecer ali. E depois há tanta intriga neste livro pelo simples facto de que as pessoas não comunicam umas com as outras, que é uma coisa que nós também verificamos no nosso mundo e sinceramente eu gosto destes paralelos e acho que a Sandra tem sempre destes paralelos, portanto obrigada mais uma vez. A quantidade de intriga que há pela falta de comunicação das pessoas, pelo eu sei o meu lado e não preciso saber o lado do outro, é tremenda. Não vos vou dizer se isto se soluciona, se isto se resolve, se não, porque eu gostava mesmo que vocês lessem e que me dessem as vossas opiniões. Aliás, se 2 ou 3 pessoas estão indecisas são de ler ou não, por favor vão ler, é mesmo fantástico. Mas só para terem uma ideia da profundidade da forma como a Sandra faz as coisas. E isto está para os dois lados. Eu vou dar um exemplo que não é do livro nem específico nem nada, mas imaginem que há um personagem. Vamos ao story time. O Miguel conhece a Joana, que parece ser muito querida. Afinal, ela é muito querida, mas pelos maus motivos. Há ainda um outro mundo, onde o Miguel conhece a Joana, que parece ser muito querida. E de facto é muito querida. Há ainda um mundo onde o Miguel conhece a Joana. E a Joana não parece nada ser querida, mas está-se só a proteger. Fim do story time, eu não sei se consegui explicar bem o que eu queria, mas não pensem nunca que sabem o que está a acontecer, nem o que vai acontecer, porque é tão bom este livro. Eu dei-lhe 5 estrelas. São 5 estrelas, estava ali muito entre as 4 e as 5. E o motivo pelo qual eu estava entre as 4 e as 5 foi porque me custou um bocadinho a entrar no livro, o que já é uma coisa que me acontece muitas vezes com muitos livros e nos da Sandra costuma acontecer. Eu acho que só não aconteceu no Guerreiro Lobo porque estava muito ansiosa para saber depois da última feiticeira o que é que tinha acontecido. Mas é normal, é um mundo novo e sinceramente eu sei porque é que eu entrei medo nos livros da Sandra. Eu sei que vão ser cheios de emoção, sei que eu vou sofrer, sei que eu vou ter todos os sentimentos aqui para sair e eles não vão sair e vai demorar a conseguir que saiam. Eu tive que esperar uns dias para dar esta opinião porque eu estava com a cabeça um bocado on fire, com o coração... E depois eu pensei, por tudo o que o livro te faz sentir, não é por as primeiras 20 páginas te gostarem, porque sabes que vais sentir, que não lhe vais dar as 5 estrelas. E então foram 5 estrelinhas muito bem dadas. Eu adorei este livro. Espero que o leiam, muito sinceramente. A editorial Presença tem estado com promoções nos livros da Sandra, sendo que este livro ainda não tem 18 meses, portanto há essa questão. Mas se quiserem começar pelos outros, eu ainda quero, depois de ter lido este ainda mais, eu vou agora fazer a minha leitura por ordem, acabar a saga das Pedras Mágicas, que está ali em cima, e começar e acabar a trilogia do Açor, que eu sei que não se chama a trilogia do Açor, mas desculpa Sandra, na minha cabeça sempre foi a trilogia do Açor. Está ali. E é tudo